tá feliz? Amém. Eu tenho certeza que cada um que aqui está tem muito para agradecer a Deus por esse ano. Porque até aqui, o Senhor nosso Deus, Ele nos sustentou. Ele tem cuidado, Ele tem guardado de cada um. Eu tenho visto no meio do nosso ministério muitos chamados florescendo, crescendo. Tenho visto pregadores e pregadoras que estão evoluindo, estão crescendo no poder do Espírito. E isso é algo muito gratificante diante de Deus. Tome o teu assento, querido. Glória a Deus. Querido, Deus me deu essa palavra faz alguns dias já, que Ele tem ministrado ao meu coração. E antes de nós entrar nela, eu queria fazer um pedido para você. Não converse no culto hoje. Hoje é o último culto do ano, querido. E o Espírito quer falar com cada um de nós. Então, esqueça por um minuto as redes sociais, esqueça o teu irmão que está do lado. Eu tenho certeza que muitos de vocês depois vão ter o seu momento de comunhão, a sua saída, vão lanchar, vão rir. Mas agora é a hora de nós nos alimentarmos da palavra. Eu, se fosse você, não perdia, eu prestava atenção. Porque se você entender aquilo que Deus quer falar com você, eu tenho plena convicção que isso vai mudar o rumo da tua vida. Amém? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está lá em Romanos 12, no versículo 3. Quem tem fé aqui? Nem todos levantaram a mão. Eu vou perguntar mais uma vez, quem tem fé? Será que vocês têm fé mesmo? Vocês já se perguntaram dentro de vocês, eu tenho fé? A palavra de Deus diz assim, vamos ler nessa versão aqui, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outra versão ele diz, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Querido, quando a gente começa a vir para o reino, quando o Espírito Santo começa a nos convencer a vir, e nós tomamos aquela atitude de entregar a nossa vida para Jesus, quando nós entregamos o controle, isso mostra que nós começamos a crer. E quando nós começamos a crer em Cristo, quando nós temos esse posicionamento de entregar a nossa vida diante de Jesus, a palavra diz que uma certa medida de fé é derramada a cada pessoa. Cada um de nós recebeu uma porção de fé da parte de Deus, como está escrito aqui. Mas existe um problema. E eu queria que você me perguntasse qual que é o problema. Qual que é o problema? Coloca Tiago, fazendo favor, Tiago 2, do verso 14 ao 26. Querido, a palavra de Deus diz assim, que a fé sem obras ela é morta. Nós como cristãos, nós temos a obrigação de não permitir que a fé que Deus nos concedeu, ela venha morrer. Você já parou para pensar o quão triste é na vida de um crente, na vida de um cristão,
ele está frequentando o ministério, está fazendo parte do corpo de Cristo com uma fé morta, uma fé que não opera. Isso no meio cristão, infelizmente, está acontecendo muito. Mas nós aqui não somos assim. Nós somos um povo diferente. Então, entenda o que a palavra diz. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstraram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? 15. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Até aqui por enquanto. Dizemos que temos fé, mas quando vemos um irmão que está passando necessidade, quando vemos uma família que está passando fome, quando vemos uma pessoa que está mal vestida, e nós não fazemos nada, isso só mostra duas coisas: ou ainda nós não temos fé, ou nós estamos tendo fé do jeito errado. Nós precisamos aprender a ter a fé de Cristo. Nesse caso, o que adianta eu gritar aos quatro ventos e dizer: eu tenho fé, mas eu não faço nada? Pode passar para o 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Querido, Abraão é considerado o pai da fé. Abraão aguardou muitos e muitos anos para que Isaque nascesse. O filho de Abraão era um filho da promessa, e Deus estava provando Abraão na sua fé. O que é a fé, querido? Eu sei que aqui muitos sabem, mas tem pessoas aqui que ainda também não sabem o que significa fé. A fé, a definição correta de fé, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que vai acontecer ou já aconteceu. Isso significa fé. Abraão tinha certeza que mesmo que Deus mandasse ele sacrificar Isaque, ele sabia que Deus traria Isaque de volta, porque não faria sentido nem para Deus e nem para Abraão Deus dar um filho e depois tomar. E daí você pode falar para mim assim:
Ah, André, mas o Abraão foi um dos primeiros homens. Abraão falava com Deus, Abraão isso, Abraão aquilo. Abraão é considerado o pai da fé. E é verdade. Mas e Raabe? A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, se não me falha a memória, na cidade de Jericó. Raabe morava naqueles muros que rodeavam a cidade. Quando os espias do Deus vivo foi sondar a cidade para que o exército a tomasse, eles encontraram essa moça. E a Bíblia nos relata, e ela creu no Deus daqueles espias. E não somente creu, ela os acolheu e ela os ajudou a fugir por um caminho diferente, de modo que se cumprisse o projeto que Deus tinha, que era de eliminar a cidade de Jericó. Agora eu pergunto para você, se Raabe só tivesse crido, a fé foi brotada no coração dela, ela creu. Para ela já estava no lucro. Raabe já estava tranquila, porque salvação tinha chegado para ela. Só que eu falo para você assim, o que ia adiantar? O exército de Deus ia atacar aquela cidade, iria destruir a cidade de Jericó, e Raabe teoricamente iria morrer. Mas não. Aqui começa a obra na vida de Raabe. Ela pegou e ela ajudou os espias. E como recompensa, ela e a família dela foi poupada. Enquanto eu orava a Deus essa semana, o Espírito me trouxe uma revelação. Ele falou para mim assim: as obras que nós fazemos, obras, querido, é trabalhar. Obra é você tomar um posicionamento. Obra é você tomar uma atitude. O Espírito me trouxe a seguinte revelação. Ele falou para mim assim, que as obras, elas são o regar de Deus sobre a nossa fé. A Bíblia nos mostra a fé semelhante a um grão de mostarda, mas quando cresce, ele se torna a maior das hortaliças. E quando nós começamos a fazer as obras, quando nós começamos a trabalhar, a fazer as coisas para o Senhor, a nossa fé, ela começa a crescer. Você pode falar para mim assim, mas a minha fé é pequena. Isso pode até ser uma verdade. Mas você pode fazer com que a tua fé cresça. Você pode aumentar a sua fé. Pense comigo. Tem muitos jovens aqui que têm 14, 15, alguns 18, outros um pouco mais, né, Marco? Mas pensa, o teu pai fala para você assim, meu filho, minha filha, você vai completar os seus 18 anos, eu vou pagar a tua carteira e vou te dar um carro novo. Você vai na concessionária, você escolhe o carro que é do teu agrado. Você sai de lá feliz. Você pega aquele carro e guarda na garagem. Esse carro, querido, ele se chama fé. Se você simplesmente deixar ele na garagem, ele vai estar lá intacto, perfeito. Mas ele não vai frutificar. Quando você compra um carro, o que é a primeira atitude tua? É sair. Você quer passear, você quer rodar, você quer viajar. E assim é a nossa fé. De que adianta nós termos a fé que Deus nos deu, porque não é nossa fé. A Bíblia diz que é uma medida de fé que Deus separou para cada um de nós. E daí você guarda esse carro chamado fé e não usa. Ele está lá, enchendo de poeira. Você pode até dar uma lavada, uma encerada, uma polida, mas ele está lá, não tem serventia. E assim é a nossa fé. Mas quando nós tomamos uma atitude, quando nós tomamos um posicionamento diante de Deus, quando eu falo em obras, querido, eu me refiro quando o Espírito está falando com você e fala assim, Felipe, eu quero que você vá lá e ore com Mateus. Aí, Deus está provando se a nossa fé
ela está atuante ou não. Quando você obedece, você vai, um exemplo, o Mateuzinho diz que está com dor de cabeça, e você vai lá e ora por ele, e ele é curado na hora. Isso dá um boom na tua fé. Por quê? Porque você praticou a obra. Porque assim, querido, não adianta nada ter as obras e não ter a fé também. Os dois caminham junto. Se você perguntar para uma pessoa lá fora, uma pessoa que não é de Jesus, se ela tem fé, ela vai dizer que tem. Mas ela não tem a fé a qual nos foi dada como filhos de Deus. O mundo lá fora até faz algumas obras, faz algumas boas ações. Mas o que eu quero dizer com isso? A fé e as obras, elas andam junto. Eles andam de mão dada. Se o Felipe for orar pelo Mateuzinho e ele sarar da dor de cabeça na hora, a fé dele cresce. E daí Deus fala: opa, eu posso contar com o Felipe. O Felipe não é covarde. Se eu pedir para ele, ele vai. Deus vem e fala para Karen: eu quero que você vá lá e ore com a Fran. A Fran está com dor de garganta. A Karen vem e ora. E a Fran é curada. A fé da Karen cresce. Aquilo vai crescendo, querido. Você começa a olhar assim e falar assim: opa, essa fé que Deus me deu, ela é real. Não é um mundo de fantasia. Tem crente que acha que vive no mundo de fantasia, gente. A fé, ela é real, ela é funcional. E daí você começa, Deus fala para você assim: eu quero que você vá lá e me apresente para aquela determinada pessoa. E você vai, e aquela pessoa conhece Jesus, conhece Cristo. A tua fé cresce. E de Deus vem e fala para você: agora eu quero que você vá e ore com aquele determinado irmão porque ele tem problema de coluna. E você vai trabalhando no reino. E a tua fé vai crescendo. E você vai crescendo no Espírito, você vai crescendo em fé. E Deus vai confiando mais e mais e mais e mais coisas para você. E a tua fé vai explodindo. Nós temos falado que está chegando um tempo de avivamento. Só que nós precisamos, querido, entender uma coisa. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. O nosso ministério, o ministério dos jovens, caminha em dois sentidos. A Karen falou alguns dias atrás aqui. Nós caminhamos em conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Conhecimento das Escrituras. Nós estamos tendo culto após culto. E o manifestar do poder, querido. Ela citou ainda naquele culto que aqui existe um exército de pessoas com muitos dons. Para ser mais objetivo, cada um aqui tem 9 dons do Espírito. Pela fé, nós ativamos o poder que há em nós. Quando nós nos movemos no Espírito, quando nós tomamos a atitude de pegar e falar: Senhor, pode contar comigo que eu estou aqui, Deus. Pode contar comigo que eu não sou covarde, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E talvez algum de vocês pode falar assim: mas André, eu não tenho chamado ministerial. E daí, querido? Você pode ter o chamado que seja, você pode ter sido chamado para ser advogado, para ser médico, para ser um abençoador da obra, não importa. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Se você não sabe o que fazer, comece a orar em línguas e comece a pedir ao Espírito Santo que conduza você às obras que Ele tem para fazer através da sua vida. Sabe, querido, ontem um dos meus irmãos me mandou mensagem e falou para mim: você quer jogar bola comigo? E eu até pensei em não ir, que faz muito tempo que eu não sei o que é jogar bola. Mas eu topei. E enquanto nós estávamos brincando naquele campo lá,
Teve um menino que foi dividir uma bola e ele caiu, e essa bola do joelho dele saiu do lugar, a perna dele virou. E eu pude entender o porquê que Deus me levou naquele lugar ontem. Foi por causa dessa palavra. Teve alguns que falaram assim: acabou o jogo. O menino caiu no chão e ele começou a reclamar de muita dor, a ponto de ele começar a lacrimejar e chorar. Eu não sei vocês, mas eu não entendo nada de massagem, de enfermagem, muito menos de medicina. E eu vi que os outros ficaram preocupados, porque ali foi um momento desagradável. Não sobrava muito o que fazer. Ou nós levávamos ele para a urgência, ou orava. E quando eu vi, querido, o Espírito me levou, eu estava do lado dele. Eu me abaixei e eu falei para ele assim: eu vou orar com você, e se você crer, esse teu joelho vai voltar no lugar. E ele falou assim: eu creio. Eu orei uma vez com ele e nada aconteceu. E esse é o mal do cristão. Eu orei e não aconteceu, como se fosse responsabilidade nossa. Se a fé é de Deus, quem opera é o Espírito de Deus. Nós somos somente canais. Eu esperei alguns minutos, querido, e olhei para ele de novo e falei assim: você precisa crer. E eu pus a mão no joelho daquele rapaz de novo, e eu comecei a clamar o Espírito Santo naquela hora, e comecei a orar com ele. Eu peguei a perna dele estava assim, não sei, estava desse tipo. E eu pus a mão e fui orando e dei uma ordem àquele joelho que voltasse ao lugar, que se reestruturasse. Querido, você acredita ou não, mas aquele joelho foi voltando sozinho no lugar. A gente levantou aquele rapaz, veio um menino e deu um pacotinho de gelo e colocou na perna. Eu perguntei para ele assim: como que tá a perna? Como é que tá o joelho? Ele falou para mim assim: tá doendo ainda, mas tá doendo bem menos. E o pessoal achou que tinha acabado aquele jogo. A gente continuou jogando até finalizar o tempo do cronômetro lá. Quando finalizou o jogo, eu perguntei para ele como é que tá a perna. Ele falou: tá dolorida, mas eu tô mexendo a perna. Ele não podia erguer a perna. Agora eu pergunto para você: o que adiantaria eu, André, dizer diante dos céus, dizer diante de vocês: eu tenho fé, e eu ver aquele menino caído lá e eu não fazer nada? Corri o risco de algo não acontecer? Corri. Mas uma certeza eu tenho: quem opera não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. Eu não vim, querido, criticar você nessa noite. Eu vim a incentivar você a tomar um posicionamento diferente. Nós estamos findando o nosso ano. Nós estamos em um culto para a glória de Deus. Nós estamos vivendo cultos de poder. Mas eu não sei vocês, mas eu quero mais. E vocês? Então, querido, entenda uma coisa: quando Deus falar com você, não tenha medo de ir. Vá. Ah, mas e se eu passar vergonha? Querido, se nós passarmos vergonha usando da fé de Deus, quem é envergonhado não é nós. Quem é envergonhado é Deus. E Deus, Ele não se deixa envergonhar. Se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou com você, ou no sentido popular que muitos falam: ah, eu senti. Sentiu, vai, querido. Vai, que Deus é com você. Vocês lembram da passagem
aonde Pedro estava naquele barco, se não me falha a memória, às 3 horas da manhã. E Jesus aparece andando sobre as águas. E ele fala assim: mestre, é você? E Jesus fala assim: sim, sou eu. Então, se é você, manda-te que eu vá até você. E a Bíblia diz que Pedro teve uma atitude, um posicionamento, uma ação. Ele pega e tira o primeiro pé fora do barco. E ele pisa e ele vê que ele não afunda. E ele pega e começa a caminhar em direção a Jesus. E ele começa a ver que a fé atuava. Ele vai em direção a Cristo e vai caminhando. Só que, quando Pedro tira o foco de Jesus, e ele olha ao redor, ele começa a afundar. O que eu quero dizer para você com isso? Vai ter circunstâncias na vida do cristão, a qual você vai todo empolgado fazer as coisas. Deus falou: vai, ore por aquela pessoa, vai, liberta aquela pessoa. Mas vai ter circunstâncias na tua vida que serão contrárias à tua fé. A fé é o oposto de todas as coisas. A fé é o outro lado. Enquanto muitos vão seguir para esse lado, a fé vai levar você para esse lugar diferente. E Jesus pega Pedro pela mão e dá uma enxaguada no Pedro, porque ele estava indo tão bonito, ele estava andando sobre as águas, ele estava com a fé operando, ele estava dentro daquilo que nós chamamos de obra, ele estava agindo, ele estava tendo uma ação. Então, quando as circunstâncias vierem ao contrário, mire em Jesus e lembre: nós não fazemos nada. A única coisa que está ao nosso alcance no reino é quando nós tomamos um posicionamento e falamos: Senhor, eis-me aqui, eu vou. E de Deus vai começar a entregar as pequenas coisas para você. Às vezes a gente vê jovens falando: por que os paralíticos não levantam? Por que os cegos não estão enxergando? Mas uma simples dor de cabeça, Deus pede para você ir falar com aquela pessoa: vá e ore com aquela pessoa que eu vou curar ela. A gente não vai. Já pensou se Deus falar: eu quero que você vá e ore com aquele irmão de cadeira de rodas que eu vou levantar ele? Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ser uma igreja que não se acovarda diante das situações. Se Deus mandou, vá. Se eu tivesse me acovardado ontem, e não falo isso para me gloriar aqui não, querido. Falo isso baseado na palavra. Do que adianta ter fé se eu não faço as obras? Aquele rapaz tinha ido para a urgência. Não sei o que eles iam fazer, eu não entendo nada. Mas possivelmente se fossem colocar no lugar aquele joelho, ia doer muito. E no meio daqueles meninos ontem, todos puderam ver uma pequena manifestação do poder de Deus. Porque nós ainda não vimos o que Deus tem para fazer, gente. A Bíblia diz: aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras e obras maiores. Então nessa noite eu queria te incentivar. Eu queria que você tivesse a coragem e quando Deus falar, obedeça. Não olhe mais para você dizendo: eu sou muito pequeno, eu sou muito novo, eu não tenho chamado, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Entenda uma coisa: você recebeu uma porção de fé do Senhor. E Deus tem muito para fazer através da sua vida.
Quem que está disposto a tomar uma atitude diferente e entrar um ano de 2023 derramando fé? Eu vou repetir mais uma vez. Quem que está disposto a entrar em 2023 derramando fé? Então, querido, se coloque de pé. Mostra a tua fé sem obras, e eu mostrarei as minhas obras pela tua fé. Tenha coragem, querido. Guarde, querido, essa revelação de Deus. Guarde no teu coração que a fé é aquilo que rega, as obras é aquilo que rega a nossa fé. Aprenda a ouvir aquilo que o Espírito está dizendo para você. Comece a aumentar a tua fé. Há um tempo novo chegando. Há um tempo novo que está chegando, gente. E Deus está nos alertando a respeito da fé para que nós possamos participar dele. Não seja simplesmente alguém da plateia que vai assistir aquilo que Deus vai fazer. Seja, querido, alguém que vai participar do agir, do mover, daquilo que o Espírito vai fazer sobre a igreja dele. Seja, querido, uma pessoa disposta a ouvir aquilo que Deus está falando. E mais do que ouvir, a obedecer o que o Espírito está mandando. E eu digo uma coisa para vocês. Deus nunca vai mandar vocês fazer nada, querido, se Ele não estiver no negócio. Se Ele falou para você ir fazer, é porque Ele vai fazer. Ou melhor dizendo, Ele já fez. Porque no espiritual já está tudo resolvido através de Jesus. Então se Ele falar com você, vai. Porque milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer através da fé que está crescendo dentro do coração de cada um aqui. Entre nesse carro chamado fé e comece a voar. Não faça como Pedro. Não olhe as circunstâncias. Quando Jesus falar para você sair do barco e você caminhar sobre as águas, comece a caminhar e não olhe para as coisas ao redor, olhe somente para Jesus. Talvez alguns estão pensando aqui, o que você está falando na minha vida nunca vai acontecer. Você está bem enganado, porque é com você que o Espírito está falando. Quem entregou a vida para Jesus aqui? Então você tenha certeza que você recebeu uma medida de fé do Espírito. O Espírito está em você, gente. Então tenha coragem. Saia da zona de conforto. Tem pessoas que Deus está pedindo, eu quero que você levante, orar de madrugada, me buscar, me encontrar. Mas você fica dando desculpa para o Espírito falar, Senhor, eu estou muito cansado. Tem pessoas aqui que Deus está falando. Está falando com você e dizendo para você tomar uma atitude diferente.
Tem jovens aqui a qual o Espírito tem falado ao coração que você precisa cancelar algumas amizades, porque elas estão bloqueando a tua fé de agir. Não rejeita aquilo que Ele está falando, porque Ele tem muito para fazer na vida de cada um de vocês, querido. Eu sei, querido, que aqui há pessoas a qual o coração está queimando, aonde o Espírito de Deus tem chamado você, mas você tem dado desculpas, querido. Tenha coragem de dizer um sim para Deus, porque Deus vai mover o mundo em seu favor, querido. Você precisa tomar um posicionamento, você precisa tomar uma atitude. Tenha coragem. Pai, no nome de Jesus, Deus, aqui está a tua igreja, Deus, reunida, Deus, sobre esse lugar. Senhor, eles não vieram aqui, Deus, por simples vontade própria. Senhor, eles vieram aqui porque o teu Espírito Santo, Deus, os trouxe aqui, Pai, no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está querendo trazer um despertamento, Deus, na vida de cada jovem que aqui está. Então, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos ao teu Espírito agora, que comece, Deus, a incendiar, Deus, aquela fagulha chamada fé no coração de cada irmão que aqui está. Pai, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, fé cresça sobre o coração de cada um que aqui está. E Deus, no nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, todo o espírito do medo que tem impedido essa pessoa de realizar aquilo que ela tem. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos agora pelo poder do Teu Espírito, e nós dizemos: mal, bata em retirada agora, saia do coração dessa pessoa. Você não tem poder aqui, porque aqui quem manda é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, saia do coração. Nós te repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Nós clamamos agora, Senhor, pelo Teu poder nesse lugar, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Deus Pai, agora tocar o coração de todos aqueles que estão aqui, Senhor. Deus, que o Teu poder, aquele amor que o Senhor tem derramado diariamente em nossas vidas, Senhor, venha tocar poderosamente o coração de cada um que está aqui, Senhor. Deus, começa a desafiá-los, ó Deus Pai, a partir de hoje, Senhor. Deus, começa a entregar palavras, Deus Pai, sobre a vida deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, por onde eles passarem, Senhor, eles possam dar, Deus Pai, lugar ao Senhor para poder andar com eles, Senhor. Deus, começa, meu Pai, a entregar, Deus Pai, não somente palavras, ó Deus, mas poder de Deus, unção de Deus, para, Deus Pai, tocar aonde eles estiverem, que aonde eles forem, Deus Pai, para os seus hobbies, Senhor, para, Deus Pai, apenas um lanche, Senhor, o Senhor ali esteja com eles, Senhor, e que eles comecem a ser luz naquele lugar, Senhor. Deus, nós quebramos todo o mal, toda a vergonha, Senhor, que venha sobre a vida deles, tudo aquilo que atrapalha a sua obra sobre a vida deles, nós quebramos agora, e que todo o poder de Deus, que é possível ser derramado sobre a vida deles, seja derramado agora, que o Senhor venha com poder, com unção, com bênção sobre a vida deles, Senhor, e que todo o mal, tudo aquilo que atrapalha eles de fluírem no Teu poder, Senhor, na Tua graça, Senhor, seja repreendido, seja derrubado por terra agora, no nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, e que Deus, eles venham ser, Deus Pai, impactados, ó Pai, por um amor que constrange, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida durante todos esses dias, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida deles agora, Senhor, que Deus, aquela compaixão, meu Pai, pelo perdido, Senhor, aquela compaixão por um povo, Senhor, o Senhor venha derramar sobre a vida deles, ó Pai, e que eles não consigam mais, ó Pai, viver, Deus Pai, da maneira que estão vivendo, Senhor. Meu Deus, toca poderosamente sobre a vida deles, e se tem alguém que tem algum mal, alguma dor, Senhor, seja repreendido e caído por terra agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder toque, Pai, poderosamente a vida deles, em nome de Jesus.